Vamos voltar então para o estudo das nossas questõezinhas, agora na questão de número 4 do exame 2010.3. Questão essa que vai mais uma vez abordar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Vai falar das limitações no tocante ao princípio tributário, princípio da segurança jurídica, que nós já vimos hoje, que subdivide-se em princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos ver que existe a regra no tocante a esses princípios, mas também existirá as exceções. Vamos para o quadro para a gente entender melhor? Vamos lá. Antes da gente ler o que diz o enunciado da questão, eu quero primeiro falar com vocês o seguinte. O princípio da irretroatividade, que está previsto lá no artigo 150, inciso 3º, a linha A, a linha B e a linha C. A linha A seria a irretroatividade. Ou seja, criou-se um novo tributo, publicou-se aquela nova lei, houve vigência dela, os efeitos serão apenas daqui para frente. A regra é esta. Já a anterioridade anual vai dizer o seguinte, que publicada uma lei em um exercício financeiro, só pode a ejeção ser cobrada no próximo exercício financeiro. Conta-se da publicação da norma. Então, tem que respeitar a anterioridade anual, visando o quê? Visando dar ao contribuinte um período para que ele se adeque à nova ejeção tributária, para que ele se prepare, para que ele reserve seu pequeno orçamento. Por outro lado, essa única anterioridade não estava surtindo os efeitos necessários. Por quê? Porque geralmente as modificações do direito tributário vêm no final do ano, nos meses de novembro e dezembro. Aplicando-se apenas essa segurança jurídica da anterioridade, já seria possível cobrar dos contribuintes em janeiro. Então não havia respeito a um certo período para adaptar-se não à nova cobrança ou ao aumento não. Por isso é que no raro caso de emenda constitucional que veio a beneficiar os contribuintes, veio ao mundo através da emenda constitucional número 42, a linha C, que fala da anterioridade nonagesimal, também conhecida como noventena, que vai dizer que, além de respeitar a anterioridade anual, ou seja, próximo exercício financeiro, também tem que ser respeitado um período mínimo de 90 dias contados da publicação daquela norma. Ora, se a publicação for no final do ano, então tudo bem, vai ser aplicado no próximo exercício financeiro, mas também vai ter que se respeitar 90 dias, de modo que aquela ejeção só começaria a ser cobrada lá, considerando que foi publicada no final do ano, em meados de março. Esta seria a regra. Por outro lado, gente, nós vamos ter algumas exceções a essa regra aí. Algumas exceções a esta regra vão estar previstas no próprio artigo 150, mas agora no parágrafo 1º desse artigo 150. E ele vai dizer, então, que as normas, melhor dizendo, a vedação do inciso 3 da linha B, ou seja, esta anterioridade da linha B, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, seria o empréstimo compulsório para o caso de guerra externa ou calamidade. Ele fala também do artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e que seria o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Vai falar também do artigo 154, inciso 2, o imposto extraordinário de guerra. Então, o parágrafo 1º vai dizer aqui que, no tocante à linha B, essa anterioridade de ter que esperar o próximo exercício financeiro não seria aplicável nesses casos aí, pelo parágrafo 1º, tá? Então teríamos os empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade, teríamos o II, o IE, o IPI e o IOF. E nós temos também o imposto extraordinário de guerra. Esses aqui não respeitarão a anterioridade anual, ou seja, podem ser estabelecidos no mesmo exercício financeiro. Já em relação à anterioridade nonagesimal, nós vamos ter esta determinação do parágrafo 1º sendo exceção aos parágrafo 1º ainda na segunda parte. Ele vai dizer, e o disposto inciso 3 da linha C não se aplica aos empréstimos compulsórios para o caso de, empréstimo compulsório para o caso de guerra, calamidade, tá bom? Guerra ou calamidade. Aí ele vai falar também em imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda,
e o imposto sobre operações financeiras. E vai falar do imposto extraordinário de guerra de novo. A diferença que eu quero que vocês atentem para essa questão é o IPI e o IR. Por quê? O IPI não vai respeitar o próximo exercício financeiro. Não vai respeitar essa regra. Mas vai ter que respeitar que regra? A anterioridade nonagesimal, pois não é exceção. Já o imposto de renda, vai respeitar a anterioridade anual, mas não vai respeitar a anterioridade nonagesimal. Gente, eu acho que eu falei o contrário aqui, tá? Só fazendo uma retificação aqui do que eu disse, perdão, tá? Veja só, o IPI, ele pode ser estabelecido, não, disse certo mesmo, eu estava confuso aqui, disse certo. Ele pode ser estabelecido no mesmo exercício financeiro, mas vai ter que respeitar a noventena. Eu falei certo, vai ter que respeitar a noventena. Já o imposto de renda não. O imposto de renda não vai respeitar a noventena, pois é exceção, mas vai ter que respeitar a anterioridade anual. Eu tinha falado certo, confundi aqui acreditando que não tinha dito nada certo, tá? Então, entendido essas características gerais sobre esse instituto, nós vamos agora ler o que a alternativa diz. Visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei, publicada em 18 de fevereiro de 2010, majorou a alíquota do IPI, bem como majorou a alíquota do Imposto de Exportação, o IE. A partir de que data a nova alíquota poderá ser exigida para o IPI e para o IE? Ora, conforme já estudamos aqui no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós teríamos o imposto de exportação sendo exceção a ambas anterioridades. Se ele não respeitará nem o próximo exercício financeiro e nem o período de 90 dias, claro e evidentemente que poderia ser cobrado a partir da publicação da lei. Já em relação ao imposto de produtos industrializados, o IPI, eu disse que ele era exceção ao próximo exercício financeiro. Ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, mas vai ter necessariamente que respeitar o período de 90 dias, pois não é exceção à noventena. Então, se a alíquota diz que foi modificado, a questão diz que foi modificado, foi aumentado essas duas exações tributárias, o IE pode cobrar imediatamente, porque é exceção a ambas anterioridades. Já o IPI não, só é exceção à anterioridade anual, mas vai ter que respeitar 90 dias. Então, voltando para a questão, letra A, nós teríamos o quê? Imediatamente para ambos. Claro que não, imediatamente só para o IE. B, no exercício financeiro seguinte para ambos. Não, ambos são exceção ao exercício financeiro seguinte. Letra C, a nossa alternativa, vai dizer 90 dias após a publicação da lei para o IPI, já que o IPI não é exceção à noventena, e imediatamente para o IE, porque o IE seria sim exceção a ambas as anterioridades. E letra D vai dizer 90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o IE. Aqui foi que danou-se mesmo. Ele diz 90 dias após o exercício financeiro seguinte. Ele não está contando nem da publicação, ele estaria contando assim, ó. Criado em um ano, só poderia ser cobrado no próximo exercício financeiro, a partir de janeiro. Então aqui sim contaria-se 90 dias. Claro que não, gente. Todas as regras, tanto da noventena como da anterioridade, vão contar da publicação da norma. Bom, nós teremos ainda outras questões no que já caíram no exame da ordem que vão tratar bem sobre essas regrinhas da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Inclusive, nós vamos responder aqui de maneira conjunta e eu vou voltar a explicar para vocês e também realizarei um quadro, deixarei aqui com vocês um quadrinho esquematizado sobre todas as exceções, porque geralmente em provas da OAB primeira fase, eles cobram essas exceções, tá, gente? Como forma de tentar induzir o candidato a erro. Por outro lado, vou deixá-las todas bem elaboradas aqui para que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre esses institutos. Mas serve mais uma vez aqui de leitura obrigatória para a primeira fase da OAB. Leitura obrigatória, artigo 150, no seu inciso 3º, as linhas A, B e C, e o parágrafo 1º desse artigo 150. Tá ok? Meus queridos, chegamos então aqui ao final de mais uma questãozinha. Vamos então continuar o nosso projeto aqui, realizando outras questões. Aguardo vocês nas nossas próximas questões. Já disse a vocês, qualquer coisa, qualquer contato, sugestão, prof.rafaelnovaes@hotmail.com. Fiquem com Deus e até a próxima.